Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre a castanha da Índia e a má circulação. Me conta uma coisa, você já sentiu a perna inchada, dor nas pernas, peso nas pernas, um cansaço, fadiga, tem varizes? Me conta, se você tem isso e quero saber, escreve lá embaixo nos comentários. Tenho certeza que você deve conhecer alguém que tem esses sintomas, e esses sintomas eles podem sugerir uma insuficiência venosa crônica. O assunto de hoje, a castanha da Índia, na insuficiência venosa, na má circulação, foi um assunto muito pedido lá nos comentários, então aproveita, vai lá embaixo, escreve o que você quer que eu fale, escreve da onde você é, me fala se você tem esses sintomas ou o que você está sentindo, que isso vai me dar ideia para próximos vídeos. E fica assistindo até o final, porque no final eu vou dar não só dicas de como lidar com esse problema, como também eu vou dar a minha opinião final, definitiva, sobre o assunto castanha da Índia e a má circulação. Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos familiares, pega o link, manda no WhatsApp para aquelas pessoas que você pensou nesses sintomas, né? Que reclama sempre da perna, que tem aquele inchaço, que tem aquele incômodo nas pernas. Pega esse link, manda para os seus amigos, para suas amigas, porque assim o YouTube vai perceber que esse é um vídeo relevante, que pode te ajudar, que pode ajudar outras pessoas e vai ajudar a gente a disseminar essa informação de qualidade. Afinal, tenho certeza absoluta que você conhece alguém que precisa da sua ajuda. Então vamos lá, vamos falar sobre a insuficiência venosa crônica. Inicialmente vou lembrar o que isso é, né? A doença das varizes, a doença venosa. É a dificuldade que o corpo tem de bombear o sangue de volta para o coração por causa de uma dilatação dessas veias e da falha do funcionamento das válvulas venosas. Então, quando a gente tem essa falha do funcionamento vascular venoso, vai ter todos esses sintomas que eu comentei. Então a perna começa a inchar, começa a ter dor, começa a ter um peso, algumas pessoas relatam até como se fosse carregando aquela bola de presidiário, né, nas pernas. Tudo isso por causa de um problema venoso, uma falha do retorno venoso. Mas em fases mais avançadas, isso também pode trazer uma coceira local, um prurido, né? Pode levar a dermatoesclerose, que é o endurecimento da pele naquela região, principalmente do joelho para baixo, um escurecimento, então tem aquelas manchas, a dermatite ocre, e em fases mais avançadas ainda pode acontecer a úlcera venosa, são aquelas feridas de longa data que ocorrem na região do tornozelo. Existem vários tratamentos para insuficiência venosa, existe o tratamento cirúrgico, existe tratamento conservador, existe tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso, mas especificamente quando eu vou falar de castanha da Índia, eu tenho que comparar ao tratamento conservador, não ao tratamento cirúrgico. Então vamos falar sobre o tratamento conservador. Existem medicamentos tradicionais, existem os fitoterápicos, né, que entra uma ampla gama de plantas, né, em que são retirados extratos que podem ajudar no tratamento das varizes. Agora, a gente tem que entender que a boa parte desses tratamentos, eles vão, na verdade, diminuir os sintomas e não fazer regredir aquela lesão anatômica, aquela lesão na válvula venosa ou na parede da veia. Então, uma veia varicosa já formada, ela não vai desaparecer por causa de uso de algum fitoterápico ou mesmo de algum outro medicamento. E dentro desse contexto do tratamento conservador, a castanha da Índia tem um lugarzinho no coração de todo brasileiro. É um dos tratamentos mais prescritos e mais utilizados no Brasil para o tratamento de varizes, mas não só de varizes, também de hemorroida, trombose hemorroidária, também utilizado para hematomas e também na congestão venosa. Mas isso não quer dizer que ela acaba com as varizes. As varizes vão estar lá e a gente vai estar tratando então os sintomas e os sinais dessas doenças. Apesar de todo esse uso, a castanha da Índia ela está em alguns guidelines de tratamento de varizes, é mencionado frequentemente em trabalhos científicos. Existem alguns trabalhos grandes, existem 17 trabalhos grandes avaliando o funcionamento da castanha da Índia e comparando ou com placebo, ou com piquenogenol, ou com outras substâncias de tratamento conservador. E quando a castanha da Índia é comparada
comparado ao placebo, mostra sim que há uma melhora nos sintomas da insuficiência venosa. Agora, quando comparada a outros métodos de tratamento, mostra que não tem diferença. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que comparado com nada, há uma melhora sintomática. E considerando que em usos adequados, com a dose correta, tem um efeito colateral leve, muitas vezes nenhum efeito colateral, e comparando com o outro tratamento, que é o uso da meia elástica, imagina usar a meia elástica todos os dias, alguns lugares são muito quentes, e aí, onde você mora, é muito quente ou muito frio? Conseguiria usar uma meia elástica? Então, em alguns lugares, a meia elástica é muito difícil de usar, então a gente tem que acabar buscando alternativas fora a elastocompressão, e aí a castanha da Índia pode ser uma boa alternativa. Agora, eu trouxe aqui a castanha da Índia para quem nunca viu, para ver o que é a castanha da Índia. A castanha da Índia é essa semente aqui, quando ela é aberta, tem a semente por dentro, essa semente ela parece uma noz, tá aqui, tem essa casca, tem a semente aqui, e da semente extrai-se esse pó. Esse pó aqui. Essa não é uma planta natural do Brasil. Aonde ela é natural, todo mundo sabe disso, então eu preciso informar. Ela é venenosa, tá? Essa semente aqui, ela não deve ser ingerida. Essa semente aqui, ela é perigosa, ela mata gado, ela mata ovelha, mata galinha. Tem tudo isso bem documentado. E se alguém ingerir essa semente in natura, pode ter efeitos colaterais gravíssimos. Começa com uma pequena cólica, mas isso pode progredir e acabar indo até a óbito. Então, eu trouxe aqui para curiosidade, para todo mundo ver o que é, o que parece para você. Me conta aqui embaixo, quero saber lá nos comentários. Você já viu uma castanha da Índia? Já viu a semente? Se a gente olhar a semente aqui, o que ela parece para você? Eu vou contar uma curiosidade. Essas sementes aqui, elas têm uma substância chamada saponina, aliás, várias saponinas, principalmente na casca. Então, se a gente colocar essa semente para ferver, ela vai liberar uma substância que essa é próxima de um sabão. Então, você estaria bebendo uma água como se fosse um sabão. Essas saponinas a gente pode encontrar no sabonete comum também. Então, nos lugares onde essa planta é comum, eles costumam pegar essas sementes e jogar na máquina de lavar roupa. E, aliás, dizem que é ótima com roupas coloridas. Então, de verdade, não tentem comer isso aqui, que isso aqui vai fazer muito mal. Mas isso aqui também lembra que eu tenho muito medo de chás, de infusões, de qualquer coisa que você possa fazer com uma semente dessa e sem um controle, até mesmo o próprio pó dessa semente, né? Você não consegue quantificar o que tem aqui dentro de uma forma muito fácil. Então, se você colocar na água, ferver e tomar, você não tem ideia de quanto que você está tomando de cada substância. E quando você coloca a semente, você não vai ter uma substância nesse chá, nessa infusão. Você vai ter uma mistureba de tudo. E na verdade, o que faz bem nela é a beta-aicina, que está aqui. Então é necessário extrair essa substância dessa noz para ter o efeito benéfico, senão você vai ter outras substâncias que são venenosas. Então, por favor, se for utilizar a castanha da Índia, não faça in natura, não faça infusões, não comece a misturar tudo e tomar sem saber o que, quanto e como que está tomando. Outra utilidade disso aqui é para afastar a aranha. A gente não sabe se funciona muito bem, mas tem alguns relatos de uso da castanha da Índia, assim, in natura, para afastar a aranha. Então, se você tem coragem de comer in natura um troço que espanta aranha, eu não recomendo, pelo amor de Deus. Além disso, aqui na casca existem substâncias derivadas de cumarina, né? E essa substância, ela interage com vários outros medicamentos, principalmente os antiagregantes, anticoagulantes, aumentando a probabilidade de sangramento. Então, na noz, a quantidade é bem pequena dessas cumarinas, mas na casca da noz, essa quantidade é bem elevada. Então, mais uma razão
para não tentar ingerir de alguma forma tudo aqui. Agora, a beta-ecina, que é a substância útil dessa noz, ela foi estudada e demonstrada em vários aspectos da saúde. Então, ela foi muito estudada na inflamação e ela está sendo cada vez mais estudada também na cicatrização. Então, a cicatrização, ela depende da migração dos leucócitos e acaba gerando e criando substâncias pró-inflamatórias que são as citocinas. Então, esses leucócitos, eles acabam produzindo esses mediadores de inflamação e essa inflamação e os mediadores vão acabar destruindo o tecido com o perpetuar de uma inflamação. Agora, quais são os efeitos dessa beta-ecina, da ecina no corpo humano, né? Então, tem vários estudos, tanto in vitro quanto em corpo, né? In vitro é mais fácil fazer, mas ficou bem demonstrado que tem efeito anti-inflamatório. Esse efeito existe, é mensurável. Tem também um efeito de diminuição de edema, diminuição de inchaço. E isso acontece pelo quê? Acontece porque tem uma diminuição da permeabilidade capilar. Então, os capilares são os vasinhos fininhos, não deixa passar muito líquido através de sua parede. Então, mudando essa permeabilidade, diminui o inchaço, o edema. Foi demonstrado também que tem um efeito protetor vascular. Esse efeito protetor está muito ligado ao efeito venotônico, seria um tônus na parede venosa, um aumento do tônus. E isso acontece principalmente nas veias que não estão ainda dilatadas ou tortuosas. Então, as paredes de veias próximas do saudável, elas são muito mais afetadas por esse efeito positivo da ecina do que as veias muito doentes. Então, isso quer dizer o quê? Que se a gente pega alguém que está numa insuficiência venosa, com varizes assim enormes, dilatadas e tortuosas, a castanha da Índia vai ter um efeito muito menor do que em alguém que está numa fase inicial da doença. Então, a castanha da Índia poderia ter uma validade maior quando a gente está prescrevendo ou usando em fases iniciais da doença. Esse efeito venotônico, ele fica inibido em uso de anti-inflamatório não esteroide, são os anti-inflamatórios de uso comum. Então, às vezes eu vejo muita gente usando o anti-inflamatório não esteroidal junto com a castanha da Índia e vai acabar inibindo esse efeito positivo venotônico ou protetor. Agora, com relação ao efeito cicatrizante da castanha da Índia, isso está sendo cada vez mais estudado, como eu mencionei, inicialmente em animais, tem modelos em ratos, né? Tem um modelo interessante que fizeram em ratinhos diabéticos e aí a castanha da Índia expressou ou mudou a forma de um gene se expressar de forma que cicatrizou muito melhor. Então isso ainda vai ser muito estudado e vai aparecer muita coisa interessante nesse aspecto. Agora, por que a castanha da Índia tem todo esse efeito no nosso corpo? O mecanismo de ação não está bem explicado. Isso realmente a gente sabe alguns aspectos, mas a gente não consegue dizer todo o processo que ocorre no nosso corpo. O que a gente sabe, por exemplo, é que tem os efeitos dos flavonoides, que são substâncias que atuam no nosso corpo com grande efeito anti-inflamatório. Mas não só isso, os flavonoides mostraram em alguns modelos até que tem um efeito antibiótico. Então, modula essas substâncias pró-inflamatórias, diminuindo, e ainda tem um efeito antibiótico. Isso é muito legal. Mas isso precisa ser ainda comprovado. Agora, ainda tem esse efeito da cumarina que eu mencionei, que é o de diminuição da coagulação, um efeito antiagregante. Tem o efeito também das quercitinas. As quercitinas também são próximas aí dos flavonoides, com um grande efeito antioxidante. Esse efeito antioxidante também é anti-inflamatório. Agora, eu queria fazer um adendo aqui, né? Não confundir a castanha da Índia com a noz da Índia, são coisas completamente diferentes. A castanha da Índia é um dos medicamentos ou fitoterápicos mais prescritos, enquanto a noz da Índia está quase até proibida por causa dos danos que podem causar. A dose que comumente é utilizada, prescrita, é em torno de 300 a 600 miligramas por dia. Então, isso dividido em 3 tomadas, então seriam 100 a 200 miligramas 3 vezes ao dia. Mas aí da cápsula
cápsula da substância já extraída. Não recomendo de jeito nenhum tentar fazer você mesmo, pegar essa semente, tentar cozinhar, tentar fazer chá. Isso é um risco enorme, você não vai saber exatamente o que e quanto você está tomando de cada substância. Não arrisque a sua saúde. A minha opinião pessoal sobre a castanha da Índia é que ela é sim um medicamento valoroso e disponível facilmente, amplamente, e que pode ser utilizado. Agora, existem métodos mais eficazes e melhores para a gente resolver o problema das varizes e da insuficiência venosa. Por isso é muito importante que, se você tem a doença ou se você tem a dúvida de ter a doença, que você consulte um cirurgião vascular. Ele com certeza vai te propor as melhores opções que ele vai ter à disposição. Então, no final, não está errado usar, pode usar desde que acompanhado pelo seu médico, mas tenha consciência de que não vai fazer a veia regredir a ser o que era antes, mas vai sim ajudar um pouquinho nos sintomas. Sintomas estes que poderiam ser tratados ou melhorados também por outros métodos também igualmente ou mais eficazes. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clica também no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. A gente faz vídeo aqui quase que diariamente e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.